Os governadores de São Paulo e de Goiás já se reuniram, eu errei ali no tempo do verbo antes do intervalo, com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, lá em Israel. Mais cedo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tiveram um encontro com o presidente israelense Isaac Herzog. Caiado afirmou ter conversado com o presidente israelense sobre os impactos da guerra e pediu desculpas pela fala do presidente Lula, que no mês passado comparou a operação militar israelense em Gaza ao Holocausto. Já o governador paulista afirmou ter discutido possibilidades de cooperação com Israel nos campos de agricultura, inovação tecnológica e segurança pública. Os compromissos fazem parte da agenda que ambos governadores cumprem no país a convite do governo local e de entidades civis israelenses. Dorival Santana, nós estamos evidentemente importando para a nossa política nacional uma situação internacional das mais complexas. Benjamin Netanyahu hoje é considerado por alguns dos seus principais aliados e tradicionais amigos, como por exemplo o governo americano, uma das principais causas do isolamento internacional de Israel. Tem havido uma tensão fortíssima entre Washington e Jerusalém a respeito da conduta das operações militares no Hamas, para não falar do resto, falando apenas do que é mais atual. Os dois políticos brasileiros esperam, evidentemente, obter uma dose de apoio interno com essa visita a Israel. E a parte internacional? Você tem razão, né? Acho que aí é um campo minado geopolítico, né? É claro que os governadores têm a prerrogativa de fazer a chamada diplomacia federativa, os entes subnacionais podem e devem fazer diplomacia, isso foi tornado uma política de Estado em 1994 no Brasil, depois com a intensificação da globalização, fim da Guerra Fria, fragmentação de interesses e tal. E foi nesse contexto, por exemplo, que o João Dória, né, fez um acordo do Butantan com a China para ter vacinas. 2 anos depois, a Federação da Agricultura da Bahia conversou com o embaixador do Azerbaijão para importar fertilizantes, né, e em troca o Azerbaijão queria comprar soja e outros produtos diretamente da Bahia no contexto da guerra Ucrânia e Rússia e tal. Então isso é legítimo, faz parte também os governadores atenderem às suas bases que os elegeram. O Brasil é uma federação, né, até aí é tudo certo. A questão é que essas duas figuras, eles têm pretensões, né, de disputar a sucessão do presidente Lula, e existe uma base evangélica conservadora que apoia incondicionalmente Israel. E, no caso, não se trata apenas de Israel, mas de um governo que está muito enfraquecido. Hoje eu passei o dia trocando mensagens com Henry Gauss, que é um ótimo repórter brasileiro lá em Israel, trabalhou bastante para nós aqui, e ele me falando que realmente essas pressões americanas causam um enorme impacto em Israel até hoje, né? Eu estava perguntando para ele isso, o sentimento dele em relação a isso, e é muito forte. E o discurso do Chuck Schumer, né, líder da bancada democrata, depois endossado pelo Joe Biden. Na última sexta-feira. No qual, no plenário do Senado, ele disse que se Netanyahu não sair, Israel corre risco de se tornar um Estado pária. São palavras muito fortes de um judeu, o judeu mais importante da história dos Estados Unidos, ocupou o cargo eletivo mais importante da história. Anthony Blinken é judeu, Joe Biden é um sionista, o maior sionista não judeu, o senador que recebeu mais doações do AIPAC, né, do Comitê de Doações Americano Judaico na história também. Enfim, são figuras com credenciais pró-sionistas inquestionáveis que estão combatendo o governo Netanyahu e pedindo uma troca de governo. Então, é nesse contexto que 2 governadores que parecem não ter muita compreensão das implicações geopolíticas dessa aproximação neste momento em que é um governo que
que está com certeza muito enfraquecido, entram nesse jogo aparentemente buscando aí ganhar algum trunfo na disputa elevar, né, a sua estatura política para disputar ali com o presidente Lula. O Caio e Daniel, a mesma pergunta a vocês. Que análise de risco ambos fizeram quando tiram uma foto com Netanyahu? Quer começar, Daniel? William, eu vi ali, lendo um pouco mais nas entrelinhas, o comportamento de Tarcísio de Freitas e a postura de Ronaldo Caiado, eu identifiquei diferenças. Caiado foi muito mais ativo na sua comunicação nas redes sociais dessa viagem, na própria retórica que usou, na tentativa de se colocar como um antípoda de Lula na abordagem ali com relação ao conflito e a resposta de Israel na faixa de Gaza. E Tarcísio de Freitas, verdade ou não, se esquivou muito mais num discurso de cooperação, né, de ir atrás de tecnologia israelense, conhecimento em agricultura, segurança, aplicação de segurança ali para violência pública. Foi muito mais nessa linha e se calou sobre temas mais divisivos ali, nacionalizados. O que me parece que isso nos diz sobre a política atual e a corrida para 2026. Que Tarcísio joga mais parado, é claro que ele faz um gesto importante para a comunidade judaica, mas que joga ali parado como alguém que tem um capital político muito mais forte na oposição e que prefere concorrer à reeleição no estado de São Paulo, e alguém que no campo oposicionista não é visto como um bolsonarista raiz, é visto como alguém que, aliás, comprou muita briga com o governo Bolsonaro no período ali em que ele ainda está como governador de Goiás, e que quer crescer e que quer se viabilizar como candidato presidencial. Então precisa ser muito mais eloquente nas suas manifestações. Foram juntos, mas têm posturas um pouco diferentes na minha avaliação. Caio. William, acho que o cálculo de risco que os dois fizeram é de que há mais benefícios do que malefícios indo a Israel. Explico. Essa divisão Israel-Palestina, que foi transposta aqui para a política brasileira, bem grosso modo falando, entre bolsonaristas e lulistas, /petistas, ela tem isso muito claro. Então, quando você pega dois potenciais candidatos à presidência, mais do que isso, dois potenciais candidatos a receberem o espólio de votos de Jair Bolsonaro em 2026, tendo em vista que Jair Bolsonaro não será candidato em 2026, e eles vão até Israel, que é um símbolo ali, um país muito alinhado a esse campo político, eles, na verdade, estão disputando esse espólio, não disputando entre si, mas eles estão se posicionando dentro do jogo político brasileiro. Se a gente considerar que grande parte da esquerda brasileira apoia a Palestina livre, vamos dizer assim, logo, eles irem até lá, eles já não ganhariam esse eleitor, que esse eleitor está no outro campo político. Agora, eles irem até lá, eles tentam, de alguma maneira, consolidar o eleitor que está nesse campo político à direita, no espectro político brasileiro, consolidar esse eleitor que não vai ter o Bolsonaro para votar em 26. E aí ele vai olhar esse eleitor no retrospecto e vai ver quem estaria mais alinhado ao bolsonarismo. Não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de 20, 25, 30% de votos no universo de 150 milhões de eleitores no Brasil, grosso modo, né, William? Então, não estamos falando de pouca coisa. Então, se posicionar é importante. E só para finalizar, Tarcísio vem já há algumas semanas dando mais sinais ali muito fortes no sentido do bolsonarismo. Propagando ali escolas cívico-militares, a própria política de segurança pública no estado de São Paulo é bem alinhada ao bolsonarismo. A gente vê, Lorival, tanto o Daniel quanto o Caio ressaltaram isso, né? O cálculo político doméstico por parte dos dois governadores em função das pretensões políticas a eles atribuídas ou por eles manifestadas. Agora, vamos seguir na trilha que os dois propuseram e considerar tanto o Caiado quanto o Tarcísio potenciais candidatos à presidência da República em 2026 para competir com Lula ou que seja o candidato indicado por Lula, o que for. O que ambos têm a dizer sobre Israel, hein?
Pois é, eu não vejo realmente um conhecimento, né, uma dedicação, uma biografia associada à análise das questões do Oriente Médio. O mesmo em relação ao Donald Trump, né, que enviou o genro dele, Jared Kushner, que era um doador para colônias judaicas, né, a família dele, né, doadora, um judeu ortodoxo, para lidar com o conflito árabe-israelense, supostamente, é claro. Ele teria uma solução que seria mágica, que nunca se concretizou. E é óbvio que os palestinos olharam para aquilo e não viram nenhuma legitimidade e nenhum tipo de mediação, e ficou uma coisa totalmente enviesada em direção a Israel. Então, pessoas que não têm uma densidade, né, uma relação com um conflito tão complexo como esse, e tão importante, tão estratégico, tendem a cometer erros, né, a ficar numa superficialidade que não só não contribuem, como prejudicam realmente, né, o país deles e, sobretudo, a situação no Oriente Médio. Por último, Caio e Daniel, rápido cada um de vocês, como é que o governo brasileiro vai reagir a Caiado e Tarcísio? Bom, já vem reagindo, né, William? Bem rapidamente, o embaixador do Brasil em Israel continua no Brasil e também a chancelaria brasileira está lá no Oriente Médio, né? O chanceler Mauro Vieira, ontem, hoje, esses dias, estava lá, acho que na Jordânia. Daniel, se estiver errado, me corrija. Daniel, você por último. O governo brasileiro tem adotado muito o silêncio, Itamaraty tem adotado o silêncio, haja vista a falta de comunicação sobre a vitória de Putin agora na Rússia, mas tem sido aliviado e muito aliviado pela ausência de viagens internacionais de Lula agora nestas semanas, porque é sempre um risco alto de alguma derrapada retórica. Daniel, começando por você, obrigado, boa noite aí para você em Brasília igualmente. Caio, obrigado, boa noite. Lorival, muito obrigado, boa noite a você.